Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estávamos falando, e eu quero dar continuidade nesse tema, sobre avivamento pessoal. E nós começamos um projeto desde o ano passado aqui na nossa igreja. Os irmãos todos já estão cientes, quem está nos visitando aqui, consegue ver aqui. O que está escrito aqui, meus irmãos? Ser e fazer discípulos. E eu creio que Deus tem nos despertado e tem nos ensinado que para fazer a obra de Deus é necessário ser discípulo do Senhor Jesus. Assim como um médico, para ele conseguir exercer a sua profissão e medicar, ele precisa se tornar um médico. Assim como um advogado precisa estudar, se tornar um advogado para poder advogar, nós não podemos fazer a obra de Deus sem sermos discípulos do Senhor Jesus. É necessário ser discípulo para que você consiga fazer a obra do Senhor. E esse despertar, esse avivamento pessoal, é aquilo que nós temos buscado, falado, o pastor tem pregado domingo após domingo. Nós estamos com os nossos pequenos grupos ali de discipulado, e creio que Deus tem feito no nosso meio, alargado a nossa visão e despertado em nossos corações ser e fazer discípulos. Eu gostaria que você, nessa noite, abrisse a sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que nós devemos guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós falamos de avivamento pessoal, o avivamento ele é fruto de um arrependimento. É quando eu rejeito o que eu me tornei e começa a nascer o que Deus quis que eu sempre fosse. Para que nasça algo novo de Deus, é necessário que o velho morra. E nós estamos, nesse domingo de Páscoa, celebrando que aquele que foi morto ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Mas para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, foi necessário que Deus desse o seu único filho, para vir e morrer, no meu lugar, no seu lugar. Para que fosse gerado a salvação, para que fosse gerado a redenção dos nossos pecados, foi necessário haver morte, e morte de cruz. O Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que ninguém tomou a sua vida, Ele mesmo a deu por nós. O grão de trigo teve que morrer, para que através dessa morte a vida de Deus fluísse, e a salvação chegasse aos nossos corações, a redenção, a santificação, a justificação, e nós cremos a glorificação, porque isso é promessa do Senhor nas nossas vidas. Tudo isso pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então, quando nós falamos de avivamento pessoal, um pré-requisito para o avivamento é que morra o velho, para que nasça o novo. Então, quando morre a minha velha vida, nasce o novo de Deus.
Quando morrem os meus desejos, nascem os desejos de Deus. Quando morrem as minhas vontades, nascem as vontades de Deus. Quando morrem os meus pensamentos, começo a ter governo sobre a minha mente, os meus pensamentos, os pensamentos de Deus. Que a palavra diz que são bem mais altos do que os nossos. Quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando sobre o centro das nossas emoções. O nosso coração, biblicamente falando, simbolicamente falando, é onde ficam os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Então a Bíblia poderia ter escolhido qualquer coisa para colocar na lista de prioridades, mas dentre todas elas, a palavra de Deus diz que o ponto mais sensível que nós precisamos guardar para nós termos uma jornada de fé saudável é o centro das nossas emoções. E por que a palavra de Deus dá tanta ênfase? E que isso tem a ver com avivamento? Eu estava dando exemplo para os meninos que quando você compra um terreno para fazer uma construção, quando você vai construir algo, uma edificação, e aquele terreno você cheio de mato, entulho, pedregulho, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? É limpar tudo aquilo. Eu lembrei do episódio, uma vez, a igreja, nós compramos um lote ali no setor Gentil Meireles, para construir uma congregação, igreja, e 4 jovens animados, eu estava no meio deles, falando, olha, vamos vir sábado e vamos limpar esse lote aqui, vamos capinar, rastelar, limpo, para a gente começar a construção, para os irmãos chegar aqui animados, ver que está tudo limpo, se empolgar e a gente começar esse projeto. E nós chegamos lá sábado cedo, e eu olhei aquela ferramenta muito tecnológica, que eu não tinha contato com essa tecnologia avançada, chamada enxada. E a primeira enxadada que eu dei, eu me lembro que bateu numa cerâmica. Aquele lote o pessoal usava para jogar entulho. Ela bateu na cerâmica, assim, meu ouvido a gente chega a arrepiar. E por volta de 15 longos minutos tentando carpir aquele lote, eu olhei para meu amigo Rogério, e a gente sabia que de frente tinha um pessoal que locava aquelas máquinas, ficava aqueles tratorzinhos, aquele bobcat. E eu fui lá, falei, Gilberto, quanto você cobra para limpar aquele lote ali? E ele falou, R$300. Eu falei, tá barato, nós vamos pagar. E para que houvesse aquela construção, foi necessário que fosse removido todo o entulho, tudo aquilo que impedia a gente vislumbrar o potencial daquele lote. O Divino, ali na chácara dele, falou que quando ele comprou, né, Divino, era um barranco. Quando a gente fala de avivamento pessoal, muitas vezes nós focamos no resultado final. Eu vou ganhar muitas vidas, Deus vai me usar na pregação, na conversão, Deus vai mudar a minha história. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que o terreno seja limpo, para que o Senhor possa construir uma edificação saudável, uma vida de fé saudável, um ministério saudável nas nossas vidas. E a Bíblia nos instrui que nós devemos guardar aquilo que há de mais importante, que é o centro das nossas emoções, do nosso coração. E não só guardar, sobre todas as coisas. Temos como prioridade guardar o nosso coração, zelar para a limpeza do nosso coração. O Brasil, ele é campeão no ranking de pessoas com algum distúrbio causado pela ansiedade. Segundo a OMS, até 2030, a epidemia de ansiedade, os distúrbios que a ansiedade pode causar, até 2030,
As pessoas com algum distúrbio, ou com ansiedade ou depressão, serão maiores do que as pessoas que têm gripe. Então vai ser mais comum você conviver com uma pessoa que tem algum problema, ou dentro da sua casa, ou com você mesmo, do que ver uma pessoa gripada. Mas a Bíblia ela é tão atual. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é tão atual que ela já traz a solução para esse mal do século 21. Se nós estamos vivendo tempos como esse, a gente precisa entender que a resposta foi colocada na palavra. O Evangelho já carrega o antídoto para isso. O Evangelho é a resposta para o medo, o Evangelho é a resposta para a angústia, o Evangelho é a resposta para toda a ansiedade. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, o primeiro inimigo, o primeiro fator é a ansiedade, é o medo, é a insegurança, aquilo que tem nos acometido, a tristeza, a depressão. Mas para que haja cura e para que haja limpeza, para que haja transformação, eu disse aqui no início que o velho tem que morrer. E para que o Senhor nos cure, é necessário que nós mostramos a nossa vulnerabilidade para o Senhor. Que nós sejamos sinceros na presença do Senhor e derramemos sobre Ele toda a nossa dificuldade. A Bíblia nos conta um exemplo de um homem que tinha uma mão ressequida. Jesus teve um encontro com esse homem. Eu fico imaginando essa cena porque nos dias de hoje, nos dias atuais, uma pessoa que tem alguma deficiência física, ela já sofre muito preconceito. Naquela época era pior ainda, porque uma pessoa com certa debilidade, uma cegueira, um coxo, ou com a mão mirrada, era considerado um pecador, ou a família pecou, ou ele pecou, Deus o castigou. Então eu fico imaginando que aquele homem, ele escondia essa deficiência, essa debilidade, ele escondia ali nas suas vestes, amarrava pano. Mas quando Jesus chegou com aquele homem, ele disse assim: o que queres que eu te faça? Então aquele homem teve que desamarrar aqueles panos e mostrar a sua debilidade para o Senhor Jesus. Para que haja cura, para que haja renovo, para que haja limpeza do coração, da alma, dos sentimentos, é necessário que nós mostremos, confessamos para o Senhor Jesus. Sejamos sinceros. O que tem afligido a sua alma, meu irmão, minha irmã? O que tem impedido o mover de Deus na sua vida, o caminhar, o crescimento, a firmeza espiritual? O que tem te deixado oscilar, ficar nessa montanha russa? Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu estou lá embaixo. Hoje eu consigo ir na igreja, amanhã eu não consigo. O que tem roubado a sua paz? A pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite é: o que queres que eu te faça? É necessário que nós nos abrimos e nos derramamos. Nós cantamos tanto isso, me derramar na presença do Senhor, mas muitas vezes nós escondemos as nossas debilidades, os pecados. Mas essa noite é noite de cura, amém? Porque esse Senhor Jesus, Ele ressuscitou, a cruz está vazia. A cruz está vazia. E Ele disse que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Tiago diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Nós devemos permitir que o Senhor sonde o nosso coração e descortine quais das nossas emoções estão doentes.
E o segundo ladrão da nossa paz, do nosso coração, chama-se falta de perdão. Muitas pessoas não conseguem perdoar e nem ser perdoadas. Não conseguem liberar o perdão na vida de uma pessoa que muitas vezes magoou, uma pessoa que disse uma palavra que a feriu, que causou um trauma, porque essas são as pessoas mais próximas da gente, são aquelas que causam as maiores feridas, os maiores traumas. E muitas vezes ficamos com essa marca dentro de nós e começamos a viver no passado, e aquilo nos impede de viver o futuro que Deus tem para nós. Quantas pessoas nós conhecemos, avançadas já em idade, mas são adultos infantilizados porque estão vivendo ali naquela fase que o pai ou a mãe os oprimiu, ou deu uma palavra, você não vai virar nada. Nós tivemos testemunhos nesse final de semana lá. Jovens que têm enfrentado dentro das suas casas uma oposição, palavras duras. Quantos de nós guardamos isso dentro de nós? O perdão tem mais a ver com o futuro do que com o passado. A ausência de perdão para alguém do meu passado rouba de mim a liberalidade para romper no meu futuro. Muitas vezes perguntamos, Deus, por que essas coisas acontecem comigo? E o Senhor diz, filho, guarde o seu coração. Quando o nosso coração está saudável, Deus pode construir algo maravilhoso dentro de nós. Quando o Evangelho nos alcança, quando Cristo nos alcança, quando a revelação de quem Cristo é e quem nós somos em Cristo se torna real na nossa vida, não importa mais o pai ou a mãe que nós tivemos, importa o pai e a mãe que eu vou ser para os meus filhos. Não importa quantas pessoas paralisam o seu ministério porque falam, não, eu tive um líder, eu vim de uma igreja e fui muito machucado. Quando o Evangelho de Deus nos encontra, não importa os líderes que nós tivemos, importa o líder que você vai ser para a próxima geração. Porque Deus tem um chamado para essa igreja, que é ser e fazer discípulos. Quantos discípulos estão esperando para ser feito através da sua vida? Fala para o seu irmão assim, é através de você, meu irmão. É através de você que Cristo quer se manifestar nessa geração. A grandeza, ela mora dentro de pessoas bem resolvidas. Então, quando o coração está saudável, eu estou menos preocupado com o que pensam, eu estou menos suscetível à aprovação alheia. Quando nós guardamos o nosso coração, nós conseguimos governar o nosso ímpeto, nós conseguimos ser governantes do nosso temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento colérico, tem pessoas que têm um temperamento colérico sanguíneo pingando. E muitas vezes o gatilho que ativa a explosão desse temperamento, ele é externo. Quer dizer, nós somos como aquele carrinho de controle remoto, só que o controle remoto está na mão do outro. O controle das nossas emoções não está nas nossas mãos. Então eu saio, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Chego na empresa, meu gerente fala, ó, tem uma reunião agora. A partir da segunda palavra que ele falou, ele acabou com o meu dia. Quem controla o seu dia? O seu gerente? O seu cliente? O seu paciente?
sua esposa, seu esposo. Deus diz para nós guardarmos as nossas emoções, para que ninguém possa roubar a nossa paz. Qualquer um me fere, qualquer um tira minha paz, qualquer um tira meu sossego. É necessário a gente blindar o nosso coração, para que Deus tenha o governo e para que nós tenhamos o controle das nossas emoções. A opinião alheia nos afeta muito. Certa vez eu vi uma história sobre um expositor. Ele era um pintor e expôs as suas artes numa galeria, e era pinturas abstratas, arte moderna. Não dava para entender muito bem o que ele queria expor, mas ficou famoso, e todo mundo elogiava, e a exposição estava cheia. E um dia levou uma escola, levou os seus alunos de 5, 6 anos para passear e ver nessa exposição. E o expositor, o pintor daquelas obras, o autor, estava lá e perguntou para uma dessas crianças de 6 anos, uma menina. Perguntou para ela, uma menina devia ser inteligente igual a Alice, né, Douglas? Perguntou para ela, o que você acha dessa obra? Ela falou, não gostei. Ficou muito feia essas cores que você usou. Esse homem, ele ficou tão magoado com esse comentário de uma criança de 6 anos, que ele fechou a exposição e mandou cancelar. E ele foi parar numa cama, entrou em depressão. Parece absurdo, mas muitas vezes isso acontece conosco. Nós damos mais valor do que uma pessoa acha que você é, do que o que a Bíblia diz que nós somos, do que o próprio Deus encarnado diz quem você é. Você é um filho muito amado. Quantos dizem amém? Então diga assim, eu sou um filho. Eu sou filho muito amado. Muito amado. Então nós lemos um versículo no Velho Testamento e eu quero linkar com esse próximo versículo que está lá em Mateus 5:8. No Novo Testamento. Que a Bíblia diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Próspero, feliz o homem puro de coração. Nesse texto existem pelo menos 2 linhas teológicas que explicam o que Jesus quis dizer nessa passagem do Sermão do Monte. Alguns teólogos dizem que os puros de coração, aqueles que se mantiverem puros nessa vida, que não se deixar contaminar, no pós-vida, na ressurreição dos mortos, verão a Deus face a face. E existe uma segunda linha teológica que eu estou mais propenso a acreditar, que diz que aqueles que são puros de coração, eles não só verão a Deus na eternidade, mas eles começam a experimentar e a ver Deus durante a sua caminhada de vida. A ver Deus se movendo, a ver Deus nos pequenos detalhes, a ver o que Deus está fazendo na sua vida. Nós só conseguimos enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, se o nosso coração estiver puro, limpo, blindado, guardado. A pureza é um pré-requisito para entender como Deus se move. Quando meu coração é puro, eu vou poder discerni-lo, eu vou poder experimentá-lo, eu vou poder ter uma experiência mais íntima com o Senhor. Mas como eu vou fazer para que o meu coração fique puro, limpo, sarado, saudável? É pela lavagem da palavra de Deus. Essa palavra, que não, como nós estávamos falando no nosso discipulado, essa palavra ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
E essa palavra, ela é poderosa para nos limpar, transformar, restaurar, fazer morrer aquilo que está velho e renascer aquilo que está novo. Emoções saudáveis, coração puro. A Bíblia diz que são esses que vão subir ao Monte Santo do Sião, aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então nós precisamos entender qual é a visão de Deus, como Deus nos enxerga, quem eu sou realmente diante de Deus. E o que Deus tem para nós nessa noite, Ele diz: eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus te conhece, meu irmão e minha irmã. Ele tem seu nome gravado na palma da sua mão. E Ele diz que, ainda que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça do filho a quem ela dá de mamar, ainda assim, eu não me esquecerei de você. Você é filho, você é filha muito amada do Senhor. Por isso, não permita que os inimigos venham roubar a sua paz, a sua tranquilidade, venham tirar você do centro da vontade de Deus. Tenha em mente que você é um filho muito amado do Senhor. E foi por amor de mim e de você que o Senhor não poupou o seu filho primogênito. Era o unigênito, mas se tornou primogênito, para que ele viesse e morresse por mim e por você. Amém? Então, nessa hora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, examinasse o seu coração, que tem roubado a sua paz. Se é a falta de perdão, de liberar perdão, comece a orar por essa pessoa, coloque essa pessoa que te magoou, que te feriu, que te afrontou, que te diminuiu. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance aos pés do Senhor tudo aquilo que tem afligido a sua alma, o seu temor, para que a paz do Senhor invada os nossos corações, para que a leveza do Senhor possa invadir os nossos corações. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz, um futuro glorioso, cheio de vida, cheio de bênção, relacionamentos saudáveis. Seus filhos crescerão debaixo da bênção do Senhor. Seu casamento vai ser abençoado. Você vai ser uma pessoa agradável de se estar perto, porque as suas emoções estão saradas. Os seus relacionamentos vão ser sarados. Se derrame diante do Senhor, porque Ele é o único capaz de curar completamente as nossas emoções, limpar os nossos corações e fazer brotar algo novo. Fazer brotar do seu interior rios de águas vivas. Você é canal de bênção para muitas famílias nessa geração. Você é canal de bênção, um instrumento que Deus quer usar. Mas é necessário tirar os entulhos que impedem a nascente desse rio fluir. O que tem impedido, meu irmão, de você ser aquilo que Deus sonhou para que você fosse, experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Pai de amor, de graça, de misericórdia,
Sonda os nossos corações, Senhor. No mais profundo do nosso ser, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Um caminho de justiça, de paz e de alegria. Na Tua presença, Senhor, a plenitude de alegria e delícias perpétuas, Pai. Ó Senhor, que nós possamos experimentar essa alegria, Pai. Essa paz que excede o nosso entendimento. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, restaurados. E que dentro de nós comece a brotar essa árvore sadia, que vai dar muitos frutos, que vai dar sombra para muitos, que vai dar frutos, alimento para muitos, Pai. Limpa o nosso interior, Pai. Faça-nos, Senhor, puros de coração, porque nós queremos ver o Senhor. Nós anelamos, Senhor, para ver o Senhor, ver o Teu agir, ver o Teu mover, reconhecer o Senhor em todas as coisas. Tu és um Deus poderoso, presente, longânimo, compassivo. Toca os nossos corações, Senhor. Toca as famílias, Pai. Toca os relacionamentos entre pais e filhos, Pai. Cura, sara, restaura, Pai, transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.